A gente vai continuar fazendo a análise do relatório apresentado da CPMI. Um relatório que foi apresentado de uma maneira estranha, esdrúxula. Um relatório de 1.300 páginas, mais de 1.300 páginas. Eu caracterizaria esse relatório como um relatório que fala muito, mas não diz nada. Um relatório que é totalmente tendencioso, foi alvo de críticas da oposição e, pasmem, até mesmo a mídia de esquerda, a UOL, fez questionamento deste relatório. E a gente vai fazer uma análise desse relatório, vai comentar com vocês sobre o relatório paralelo, e aí a gente vai trazer alguns pontos de reflexão sobre isso que aconteceu, indiciamento de Carlos Zambelli, do Ibanez, tem pontos aqui que a gente precisa conversar sobre esse assunto aqui, tá certo? Bora começar? Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Se você está procurando um canal que realmente quer analisar a coisa de forma séria, imparcial, nosso intuito aqui é trazer a matéria da maneira mais concreta e correta possível, seja bem-vindo. Você está no canal certo. É sempre um prazer estar aqui com você, tá bom? Bora começar? Vamos para cima? Olha só, vou começar fazendo a análise dessa matéria aqui para vocês. É a matéria do jornal Metrópolis. CPMI de 8 de janeiro, relatório paralelo, indicia Lula, Dino e G. Dias. Assim como há críticas ao relatório original da Elisiane Gama, é lógico que esse relatório paralelo também vai receber muitas críticas, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro no Congresso Nacional tem nesta terça-feira a leitura do relatório apresentado pela senadora Elisiane Gama, né? Onde ela indiciou ali o Bolsonaro como mentor intelectual. Todo dos indiciados foram 61. Entretanto, foi apresentado, né, a oposição também, porém, apresentou um relatório paralelo. Nele, os indiciados incluem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ao todo, os indiciados no parecer são o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que é o Gonçalves Dias, né, o G. Dias, e o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, que é o Saulo Moura Cunha. Os mesmos argumentos que eu utilizo para dizer que o relatório da Elisiane Gama é um relatório folclórico e esdrúxulo, eu utilizo para alguma das personalidades que aqui estão também, dizendo que é um relatório folclórico e esdrúxulo. Primeiro ponto. O relatório folclórico da Elisiane Gama, ele colocou gente que não foi ouvida, que não foi questionada, que não foi inquirida, como o próprio Bolsonaro. Da mesma forma, Lula não foi ouvido. A oposição não teve força e nem tamanho suficiente para inquirir aqui o Flávio Dino. Então, não tem como falar que essas pessoas possam ser indiciadas aqui através desse relatório. Tá? Se a CPMI não teve força nem para convocar e trazer essa pessoa para ouvi-la, como é que esse CPMI vai inquirir essas pessoas? Então não faz sentido. O que é esse relatório? O relatório é o seguinte, só que alguns pontos, como por exemplo o coronel Klepter Rosa, está nos dois relatórios e foi ouvido. Tá? Então nesse caso, provavelmente vai ter uma inquirição, ele vai está respondendo por um processo aí junto à Procuradoria-Geral, junto ao Ministério Público. O grande fato é que funcionou assim, só para você entender. A Elisiane fez esse relatório de 1.300 páginas e isso vai ser mandado para o Ministério Público. É só inquérito, ou seja, é só investigação. Aqui não manda prender ninguém, não investiga ninguém, não processa ninguém, só faz o inquérito, por isso que é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, faz o inquérito, manda para o órgão responsável, que no caso é a PGR, e a PGR decide se vai ou não promover a ação penal. Então, tanto o relatório da Elisiane Gama quanto o relatório paralelo da oposição vão ser enviados. Se vai ter força, se vai ter alguma aplicação eficaz inquirindo alguma dessas pessoas, não sei ainda, até porque no Brasil não dá para saber de mais nada. Tudo que eu aprendi na faculdade de Direito,
eu acho que eu estou precisando rever os meus conceitos, tá? O grande ponto é que realmente foi um relatório, sabe, não diz nada. O Ibanez Rocha foi afastado, já foi apurado que ele não tinha responsabilidade nenhuma, o que eu achei a maior aberração que a democracia brasileira já viu, foi o afastamento do Ibanez Rocha por uma canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha, perdão, por uma canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma coisa assustadora. O Carlos Jordi fez o comentário aqui sobre o relatório. Ele escreveu o seguinte: um relatório que indicia pessoas que sequer foram ouvidas e que isenta de responsabilidade indivíduos que contribuíram para os atos do 8 de janeiro como G. Dias não possui validade. É mera peça de propaganda política para a perseguição de adversários. Aliás, Dino sequer foi ouvido na CPMI. E é exatamente isso que eu falei. O Jordi escreveu: a relatora do Dino fez o serviço direitinho. Relatório mentiroso, criminoso, vergonhoso, vergonha nacional. Foi o que escreveu o deputado federal Carlos Jordi. O senador Marcos Rogério também se manifestou sobre o relatório. Só postou uma foto dele e escreveu: o relatório apresentado por Elisiane Gama na CPMI de 8 de janeiro parece uma peça de ficção. 61 pessoas são indiciadas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sequer estava no país durante os atos. E sabe qual o nome que não consta entre os indiciados? Do general G. Dias, acusado de adulterar provas e omissão. O que esperar de um relatório que já estava pronto antes mesmo de finalizar as investigações? Ainda hoje, a oposição apresentará um voto em separado para restabelecer a verdade dos fatos. E aí, foi um relatório paralelo que eu garanto para vocês também não vai dar em muita coisa. O Jorge Seife, que é senador da República também, se manifestou também sobre o relatório. Relatório da CPMI de 8 de janeiro. Imparcial, no relatório foram citados Bolsonaro 875 vezes, bolsonarista 108 vezes, bolsonarismo 32 vezes, omissões do governo e responsabilidade do G. Dias e Flávio Dino 0 vezes. Então, é a crítica do Jorge Seife, que diz o seguinte: relatório dos atos do dia 8 de janeiro saiu, o que melhor, foi tirado da gaveta, porque já estava pronto. Resumo: Bolsonaro, bolsonarista, bolsonarismo, nada de G. Dias, Dino ou omissão do desgoverno Lula. Mas nós, da oposição, apresentaremos um relatório paralelo que contará a história com um único lado, o lado da verdade. Também acho que o relatório da oposição é um relatório que não tem muito fundamento. Também vai indiciar Flávio Dino. Se não teve força para ouvi-lo, também não faz sentido. E um comentário muito lúcido que eu ouvi foi o do Josias de Souza, comentarista esquerdista da UOL. Muito lúcido, diga-se por passagem, o comentário dele, que não ouviu ninguém. É isso. É um relatório que não diz nada. Não diz nada. E aí, como eu disse para vocês, parece já um sistema todo organizado, orquestrado, e a UOL fala, como eu já tinha dito para vocês também, em mais de 20 anos de prisão para o Bolsonaro. Vamos lá. Tem os atos do dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal numa ação em exceção, que segue um rito de tribunal de exceção, não é o tribunal competente, não deu chance de recurso, limitou a legítima defesa, limitou a defesa ou contraditória, a ampla defesa, ou seja, um julgamento estranho. Condena réus por depredação de patrimônio a 17 anos de prisão. Algo sensato, infundado isso. Sem direito a recurso. Prepara o campo. Vem o relatório da Elisiane Gama, indicia Bolsonaro e dá o prazo para que agora o novo procurador-geral da República, indicado pelo Lula, possa mover as ações contra Bolsonaro. Mover onde? No STF. Com quem? Alexandre de Moraes. E o resultado? Mais de 20 anos de prisão? É uma possibilidade. Olha só o que rolou
na UOL, eu achei interessante a gente comentar aqui a fala do Josias de Souza sobre o relatório. O indiciamento de Bolsonaro. O relatório final da CPI pediu o indiciamento de Bolsonaro por 4 crimes, que somados podem dar 29 anos de prisão. Como eu disse para vocês, somados 29 anos de prisão. E há sim aqui, tá? Uma ironia, dizem, eu ouvi juristas sérios falando, que o próprio Alexandre de Moraes poderia dar 22 anos para o Bolsonaro, fazendo uma ironia, a multa de 22 milhões que foi dada ao PL, dando 22 anos de prisão ao Bolsonaro. O que eu já disse para vocês, que seria um tiro no pé, o próprio Temer já falou isso também, que seria um tiro no pé, porque ia irritar ainda mais os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. As penas para esses crimes. Além disso, o relatório final apresentado pela senadora Elisiane Gama pede o indiciamento de 8 generais. Josias de Souza diz que Bolsonaro é indiciado mesmo sem ser ouvido e diz que ficou decepcionado com o resultado final da CPI. O Bolsonaro emerge do texto da senadora como chefe dessa organização golpista, mas ele não foi nem inquirido. Ouvido, questionado. Não foi acariado com o seu ajudante de ordens, como chegou a ser cogitado na... E ainda que fosse, o assunto não tinha nada a ver com golpe, com CPMI, com atos do dia 8 de janeiro. CPI, a própria senadora Elisiane queria colocar frente a frente o Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. A CPI se absteve de convocar generais, mesmo aquele almirante que o Mauro Cid acusou diretamente de ter, na sua delação, né, de ter se entusiasmado com a proposta do golpe. Então, eu diria, Fabiola, que o Palácio do Planalto deu um boi, o general Gonçalves Dias, para entrar nessa briga. E depois deu uma boiada para sair dela. O problema é que essa boiada que o G. Dias deu para sair dela foi dinheiro do orçamento secreto que nós pagamos e que passou pano para o Flávio Dino, que não foi ouvido, passou pano para o próprio G. Dias, e eu sou sincero com vocês, eu queria que o Bolsonaro tivesse sido ouvido. Sabe por quê? E por que que a oposição, que a base do Lula, a base do governo não quis ouvir o Bolsonaro? Por que que a Elisiane está indiciando ele, mesmo sem ouvir? Porque ali ele expôs os fatos, conforme ele tinha que narrar. E aí eles acharam que isso ia dar visibilidade demais para o Bolsonaro, preferiram não dar a chance para ele ter o holofote. Você tem noção de quantos milhões, milhares de pessoas, milhões de brasileiros assistiriam o depoimento do Bolsonaro na CPI de 8 de janeiro? Então, todos os holofotes seriam voltados a Bolsonaro. É o que a esquerda não quer. A esquerda não quer de forma alguma isso. Então, no final das contas, foi feito esse relatório, e esse relatório deixou até mesmo a esquerda, como o Josias de Souza, frustrados, né? Vamos ver o que vai dar isso. Se bem que o Brasil hoje é um Brasil que vive mais de circo do que de direito, né? Infelizmente. Vamos falar agora de governo, de petistas, da turma daí do L, Marina Silva, agora em foco, desfilando na passarela conosco aqui, tá? Vamos lá, matéria da Revista Oeste. ONG ligada a Marina Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia. Adivinha quem gere o Fundo Amazônia? Marina. E gastou 80% dos 35 milhões, só com consultoria e viagem. Vocês devem estar de brincadeira com a minha cara. Índio passando dificuldade, Amazonas num caos, a Amazônia num caos, índios bebendo água suja e passando mal, e 80% de 35 milhões, né? Dá o quê? 24, quase 28 milhões de reais foi só com viagem e consultoria. Vocês estão brincando com a nossa cara?
A ONG, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, ligada à ministra do Meio Ambiente Marina Silva, recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia em 2022 e gastou 24 milhões desse montante com consultoria e viagens. Alemanha e Noruega são os países doadores do fundo. Pois é, que coisa, né? Os gastos constam em documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI das ONGs, aos quais a Oeste teve acesso. Conforme o diretor executivo do IPAM, André Guimarães, Marina ocupa o cargo de conselheira honorária da ONG. Guimarães presta depoimento nesta terça-feira, dia 17, à CPI que investiga as ONGs, ou seja, o terceiro setor. A CPI levantou dúvidas sobre a atuação da ministra. Isso porque Marina, supostamente, privilegia ONGs ao facilitar a distribuição de dinheiro do Fundo Amazônia para essas organizações. Marina também compõe o comitê orientador do fundo. Então ela compõe o grupo que recebe e compõe o grupo que paga. E essas bilhões, milhões de reais são gastos com viagem e consultoria. Aí você chama um cara para fazer consultoria, milhões de reais, viagens, vamos viajar para tal lugar. Pois é. E já que estamos falando em mamata, vamos trazer mais um aqui. O Coronel Meira Oficial fez uma postagem dizendo: essa mamata vai acabar. A irmã de Marielle Franco ganhou um novo carguinho no governo. Cargo com salário baixo, tá? Salário mínimo de R$36 mil para política. É o salário de político. E aí foi apresentado um projeto. Se vai passar, não sei. Um projeto de lei que veda a nomeação de ministros para cargos remunerados, parentes de ministros para cargos remunerados. A farra com o dinheiro público não para. Quem fez o L estava com saudade disso. A última a ganhar uma boquinha como conselheira foi a irmã de Marielle Franco. Ministra da Igualdade Social, o BNDES confirmou a indicação de Aniele Franco como conselheira da metalúrgica Tupi, a qual o governo tem o poder de indicação. O salário é de 36, que soma com o salário de ministro, 41 mil, ou seja, 77 mil reais para Marielle Franco, sofridamente, ir assinar um termo de igualdade racial, usando o avião da FAB, com a turma dela, lá no dia do jogo, da final da Copa, do time do coração dela. Que vida dura! Que dificuldade essa vida petista. Ser socialista é tão difícil nessa vida. Que coisa dura. Tá de brincadeira com a nossa cara, né? Então, se você gostava desse tipo de coisa, parabéns, parabéns. Tá aí, tudo de volta aí. E isso aí, infelizmente, tá de volta, escancarado aí. E é você quem banca essa farra toda. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo editorial. A gente volta com mais conteúdo para vocês amanhã. A gente está aqui e não para, tá? Sempre on aqui com vocês. Tá bom? Um grande abraço.